Muito bem, gente, começa agora mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca fica fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. E eu estou aqui com o meu amigo de bancada, que como manobrista de carro é um bom pastor. E aí, pastor? Que prejuízo, hein, pastor? O cara pegou no ponto fraco, gente. Essa semana você dá uma raspada no carro, vai contar pros amigos, pros caras poderem ajudar, né? Mas virou piada, virou meme. Mas vai passar, não é, pastor? Mostra lá aquele que sempre conserta seu carro e tá bom. Vai dar tudo certo, né? Que bom estar com você aqui também. Hoje estamos dando continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, um trimestre que promete, viu? Tem bastante tema, vai ser muito legal. E eu estou aqui bem acompanhado, né? A gente tem procurado buscar aí entre os melhores. Os melhores, não tem como, né, cara? Aqueles que conhecem as suas ovelhas. A gente tem tentado aí ter uma representação dos pastores, né, no nosso podcast. Eles vêm sempre acompanhados de alguns jovens especiais aí lá do seu distrito. E hoje temos o prazer de estar aqui com ele. Mr. ISO 9001. Sim, do conhecimento dos seus membros. Já é fantástico. Pastor Giovanni esposo da Daiane, é isso, Daiane? É isso aí mesmo. Vida de jovens ela, viu? Outro nível, né, mano? É, um Outro casal nível. especial. Que o pastor não faz, ela faz. Mas, por trás não, do lado, tá bom, né? Do lado, tá bom. De um grande pastor tem uma grande mulher. Mas é um casal especial, jovem, tá ali no distrito de Jardim Vila... Tá quase, Jardim das Oliveiras. Quase do lado, passando perto. Era o Jalom, foi mal. Mas, pastor Giovanni, é um prazer estar com você. Obrigado por estar aqui com a gente. Que Deus abençoe e, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast No Contexto. Pastor Fabrício, é um prazer estar com o senhor aqui, com toda essa equipe aqui fantástica. Uma bênção poder estudar a Bíblia juntos aqui. Mandar um abraço para a galera do Jardim das Oliveiras aqui. Jardim das Oliveiras. Exatamente. Nossa distrital lá. A Lúcia. É isso aí. Que nos escuta aqui agora. Então, uma bênção a gente estar junto aqui. E eu estou muito bem acompanhado também. Hoje eu estou bem acompanhado aqui de um dos nossos líderes do distrito. Aê. É diretor de uma de nossas igrejas, nosso Raul. Seja bem-vindo, Raul. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui, gente. Obrigado pelo convite. Legal. Muito bem, gente. Esse podcast tem a intenção de ajudar você, professor da Escola Sabatina e jovem, né, que estuda a lição, que queira de alguma forma aí ampliar os seus conhecimentos. Então, de uma forma descontraída, nós estamos aqui para tentar ampliar esse conceito aqui da lição, sexualidade, que é um tema bem complicado, pode ser assim, né? Posso dizer assim. Mas enfim, para a gente começar aqui, eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo aí no YouTube, para se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e também para nos seguir lá no @ja.paulistaleste lá no Instagram, tá? Aproveita também e siga @Cicílio7 também. Aproveita tá fazendo mexendo, né, rapaz? É isso aí. Então, bom, minuto profético também. Obrigado, você. Obrigado. Vale a pena usar, vale a pena dar uma olhadinha lá, tá, gente? Show de bola. E você que está nos ouvindo aí, compartilhe para os seus amigos, ensine os seus amigos a ouvir podcast, tá bom? Bom, para a gente começar aqui, eu gostaria de pedir para o nosso pastor Giovanni. Pastorzão, pede a bênção de Deus para o nosso estudo, por favor. Vamos orar? Senhor, uma alegria podermos ter a oportunidade mais uma vez de estudar a Tua Palavra e termos em nossas mãos esse guia de estudo que traz a cada semana temas extremamente relevantes. E no tema dessa semana, Pai, que o Senhor nos dê o correto entendimento, Amém. Que o Senhor nos dê maturidade, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar e dar as respostas necessárias para a juventude da nossa geração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, vamos começar aqui lendo o nosso texto-chave, e está lá em Gênesis capítulo 2, é um texto um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ler aqui. Então, confere aí na tua Bíblia, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18. Na minha versão, a versão transformadora, diz assim, ó: O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe
trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu e todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Esse é o relato da criação, é um relato assim bem simples, né, do que como foi a criação. E aqui nós vemos aqui Deus, ele fazendo o homem, né, depois dando uma função para o homem para ele poder dar nomes, né. E ali ele começou a dar o nome ali, né, olhando para o Fabrício aqui, deu o burro e a burra, né, assim, burro e burra. Leão, rapaz. Leão, é Fabrício Leão, verdade. Leão e leoa, elefante e elefoa? Ou elefanta? É mais ou menos isso aí. Rapaz, você não sabe essas coisas, tem que saber. Enfim, fácil. E aí, o cobro e a cobra. O cobre, tem isso? Mas enfim, não, vamos ficar na teologia, que é melhor do que a biologia. Mas enfim, ele viu ali os pares tal se complementando. Até a nossa tirinha aqui da lição, eu acho interessante Jesus, com muitas figurinhas aqui, né? Como chama? Quebra-cabeça, né? E aí ele pega e vai completando ali. E aí tem o quadrinho da mulher e do homem, né? Que juntos completa aí um quadro. Bom, gente, vocês perceberam que como Deus, ele de alguma forma criou uma necessidade, ou fez com que o homem tivesse uma necessidade, né? Isso que é interessante. Existem coisas que já estão dentro de nós, né? Eu vejo assim, tem um texto lá de Eclesiastes que diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Parece que tem um vazio aqui, né? Mas ali no jardim, Giovanni, o que você acha? Não, era tudo perfeito. Mas Deus se utilizou dessa ferramenta, dando esse trabalho para o homem, para ele dar um nome, né? E ali ele observou que ele parecia que ele estava sozinho. Era intencional isso de Deus? O que você acha? Eu tenho certeza que sim, era intencional. Deus queria, através dessa ordem para Adão ali, fazê-lo perceber a falta de algo. Refletir e ver que realmente a sua existência não girava em torno de si mesmo. Então realmente estava no plano de Deus. Legal. E aí, pastorzão, o que você acha? Cara, no mundo perfeito, aparentemente parece que ele se sentiu só, né? Solidão parece ser essa dificuldade, e mesmo no meio de tantas pessoas se sentir sozinho. Adão, no contexto daquilo que Deus havia criado, né? A gente percebe ele sentindo essa necessidade, porque, como você tentou descrever, com ótimos exemplos, para quem está nos ouvindo aí, não foi? Só não entendeu o copo e a cobra. Ficou bem didático e tal, né? Mas ele percebeu que havia uma simetria, né, entre cada ser criado, né, os casaizinhos de animais e tal, etc. E ele sentiu, porque ele olhou tudo, né? Ele deu nome, imagina. O cara você vê, o cara é melhor do que a gente, porque o cara era biólogo, o cara sabia de tudo, né? Ele deu nome pra tudo. Não, e olha, quando você olha pro macaco, parece macaco mesmo, né? Ele outra coisa profunda que ele falou agora aqui, né? Mas Adão viu isso, né? Ele viu isso e começou a perceber e não viu nenhum. Sabia que havia uma espécie macho e fêmea de cada coisa que ele estava dando nome, né? Mas ele não viu alguém da espécie dele. E isso é muito interessante, né? Porque até a própria declaração dele é uma declaração aparentemente muito objetiva, né? Muito concreta, né? Diferente de todos, igual a ele, quando né? Ele vê ela e diz: você é osso do meu osso. Cara, tem todo Não vou entrar aqui nem no hebraico. Na lição passada teve dois teólogos profundos aqui, né? Um abraço para o pastor Nelson, pastor Raí, estiveram aqui dando uma aula de hebraico pra gente. Mas ele aqui é diferente, né? Ele olha assim, toca nela, você é carne, tua carne é igual a minha, tua estrutura óssea é igual a minha, né? E eu até acho interessante, né? Porque não é o tema da lição, porque vai falar muito sobre igualdade, né? Mas eu acho que Adão trouxe naquela pequena declaração, naquela poesia, uma das informações que se casais que estão pensando em se casar, quem está namorando aí, que está acompanhando esse podcast, ou já está casado, deveria concluir o que Adão concluiu lá no começo, né?
Ele viu em Eva alguém que era carne da sua carne, osso do seu osso, mas alguém que só tinha isso igual, brother. O resto é tudo diferente. Acho que uma garota, eu assisti o episódio, né, falando sobre isso, de que se a gente falando sobre os Deus igual, não me lembro até hoje. Aquele episódio foi muito bom. Aí ela falou que deveríamos considerar muito bem a orientação de Deus, porque a gente só tem de parecido carne e osso, o resto, formação, pensamento, ainda mais juntando essa questão da própria crença em Deus. Se você não considerar isso, há uma chance muito grande de não dar certo, porque tudo que nós temos realmente parecidos é carne e osso. E olhando essa questão, eu vejo assim que Deus se utilizou de uma ferramenta socialização, né? Através do homem ali trabalhando, dando nome, vendo as coisas, se envolvendo, ele viu essa necessidade. Raul, você que é um cara experiente aí, tá à procura, né? Tá se socializando aí com as pessoas, né? É importante, cara, a gente ter um relacionamento com as pessoas. O que você vê, assim? Ou é melhor eu ficar na minha casa, no meu quarto, na minha internet e tá tudo certo? O que você acha? Com certeza, pastor. A gente vê aqui, inclusive na lição, que ele fala da geração Y, né? Pessoal que nasceu entre 85 e 99. E é o meu caso, né? Eu nasci em 99. E a gente é uma geração que é um pouco mais fechada, né? Inclusive, esses dias eu estava com um amigo, a gente ia comprar uma água, simples água, podia parar em qualquer lugar e comprar. E aí a gente falou, não, vamos numa máquina que a gente não precisa socializar, não precisa falar com outras pessoas, né? E é importante porque a gente se socializar com outras pessoas desenvolve, né? Faz com que a gente fale melhor, faz com que a gente se apresente melhor, né? Com que a nossa vida ela seja envolta de faz com que a nossa vida seja melhor, né? A gente vê que a alta taxa de desenvolvem a gente. Isso, né? Desenvolve. A gente vê alta taxa aí de depressão, né? Uhum. Essa geração Y, como fala na lição também, essa geração ela se socializa menos, né? Ela tende a fazer as coisas mais pela internet, né? É uma tensão aí, né, Raul? Porque é uma geração que está, entre aspas, hiperconectada, o mundo das redes sociais, fala com um monte de gente, tá num monte de grupo, tem um monte de seguidores, ao mesmo tempo se sente só. Até você tocou nesse ponto, né? Porque, de fato, nunca houve um período da história que, é claro, né, tá meio que mais fácil você diagnosticar e até divulgar números, mas nunca houve uma geração onde tanta gente se sentiu só e depressiva, solidão, com esse fenômeno das redes sociais, como você mencionou agora há pouco. E essa característica soma agora também com a pandemia, né? Porque a pandemia está nos ensinando a fugir das pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque igreja é movimento, igreja é estar junto, igreja é viver em comunidade, né? E é na comunidade, socializando, que a gente vai realmente ser confrontados com os nossos defeitos, as nossas necessidades, né? Porque quando você está no seu mundinho, né? É o seu mundinho, você não vê os seus defeitos, você não avança, né? E aqui eu queria trazer isso para a conversa, porque o Raul, né, é um grande sábio, né? Porque, segundo o Raul, ele nasceu há 10 mil anos atrás, né? Acho que só a geração Baby Boomer entendeu agora, né? A geração da Segunda Guerra Mundial do Raul. Enfim, Raul, cara, você falou uma coisa interessante aqui, né? Que vocês preferiram ir atrás de uma máquina para não poder trocar uma ideia, né? E qual o perigo, Giovanni, de a gente ficar substituindo coisas, quer dizer, pessoas por coisas, né? Por pessoas. Que perigo você vê aí? Todo mundo quer ser feliz, isso é uma realidade. Todo mundo quer estar satisfeito em qualquer área da vida, no trabalho, sejam nos relacionamentos. A grande questão é que muitas pessoas fogem de relacionamentos reais em busca de satisfação. O grande perigo é encontrar o oposto disso. É você lidar agora com comportamentos, com situações, escolhas, tendo como consequência uma insatisfação real. Relacionar-se dá trabalho, né? Tem que aprender. Relacionar-se, você tem que abrir mão, você tem que... tem que suportar uns aos outros aqui, assim, né? Realmente, cara, é muita oração quando eu começo esse podcast aqui, cara. É um bullying direto aqui. Mas assim, a igualdade de natureza que Deus deu aos seres humanos, como Adão viu isso nos outros, né? Animais e tal, casais e tal. E acho que nos torna iguais. Quando a gente vê outra pessoa, outro ser humano, você quer conhecer, você quer se envolver, você quer aprender. Geralmente,
quando a gente olha para a Bíblia, Adão, ele vê isso na Eva, alguém com quem ele pudesse se relacionar. A gente já imagina que a procriação, sexo e tal, né? Mas quando a Bíblia fala de auxiliadora, idônea, companheira, não só vale com respeito à questão só do sexo oposto, mas para a humanidade em si, porque o princípio da humanidade é a igualdade de natureza. A gente conviver juntos na nossa espécie como seres humanos. Isso não quer dizer, você não pode fazer isso de forma virtual, né? Só que essa tensão do virtual que pareceu que resolveu muitos problemas, não, deu até efeito contrário em alguns casos, né? Como também a onda do pet, né? Até é legal porque meu filho vive pedindo um cachorro, né? E até teve um, mas aí ganhou, não queria cuidar. Mas até estava lendo hoje pela manhã a importância de ter contato com a natureza, na meditação dos jovens, inclusive. A importância de contato com a natureza, com as coisas que Deus criou, ver, e também a onda dos pets, né? Cuidar um animalzinho de estimação. Esse contato com a natureza sempre foi muito saudável. Mas eu até estava no Rio de Janeiro, um tempo atrás, né? Estava lá no período das Olimpíadas com outros jovens. E foi bem legal, vários projetos e tal. E aí eu me recordo que indo para evangelismo à noite com os jovens, e aí um cachorrinho foi jogado na rua. O dono dele provavelmente jogou ele na rua, deu um tiro na cabeça dele. Não chegou a... Não foi um tiro fatal, né? E estava lá o cachorro no meio da rua. Aqui em São Paulo a gente taca pedra, no Rio de Janeiro eles dão tiro, né? Então, mas assim... Nada contra os nossos cariocas, então, um abraço pra vocês aqui. Lá ele estava baleado o cachorro. E eu me recordo que fizeram, achei aquilo, fiquei impressionado. Mesmo ter impressionado por um lado, mas por outro eu fiquei refletindo. Porque teve gente pegando, chamou a gente para poder remover o cachorro, levar para poder, né, remover a bala. A gente, não, tá aqui, tá 50, tá aqui R$100, rápido. E tinha uma garota lá que assumiu a liderança do negócio. Eu fiquei pensando, rapaz, se fosse um ser humano, pararia, a gente não para, né? E como se inverteu essa questão dos valores, né? Substituindo. Repito, não que a gente não teve a cuidar, amor pelos animais, são criaturas de Deus, mas às vezes nós realmente valorizamos muito mais aqueles que não são iguais a nós em natureza, me refiro ao ser humano com outro ser humano, seja buscando em coisas, pessoas, né? Pessoas não, em ambientes virtuais, ou até mesmo todo esse movimento que existe em torno de um animal de estimação. Então a gente é tentado a preferir, porque dá menos trabalho, tem menos crise, pode dar algum tipo de confronto ali e tal. A gente prefere esses outros ambientes do que se relacionar com aqueles que são da nossa própria natureza. Deus quando olhou lá e viu, falou assim, não é bom que o homem fique só, né? Não quer dizer que é ruim que ele fique só, né? A gente falou isso nos episódios passados aqui, né? E quando ele diz assim, não é bom, nós falamos aqui que Deus então fez Adão ver uma necessidade e Deus ali como aquele que supre as necessidades, proveu de maneira correta aquilo que satisfaria Adão, né? Não é a pornografia, não são os objetos, não são animais ou coisas que vão ganhar esse espaço da sexualidade. E Deus é a Bíblia, né? Para ficar bem claro também, tá aí o pessoal acompanhando o podcast. É muito interessante ter essa posição clara, né? A lição vai falar um pouco nisso. A Bíblia diz que qualquer tipo de coisa que substitua essa intimidade, né, que é o assunto também geral da lição, que é a relação sexual entre homem e uma mulher dentro de uma relação autorizada, né, santificada por Deus, que a Bíblia chama de casamento. Qualquer coisa que substitua essa intimidade sexual, ela é considerada por Deus como um pecado, é odiondo. Então o que o pastor falou é muito importante, porque hoje existem muitos meios, né, poliamor, há um monte de coisa, amor individual, amor individual, eu posso me manter sozinho, né, então é muito comum isso hoje. A gente vê que essa pluralidade, essas possibilidades, como se elas fossem, amor, então tá valendo. E Deus diz não. Não é bem assim. Que não, essa intimidade que eu deixei para você usufruir entre uma pessoa de sexo oposto, numa relação vitalícia, com responsabilidade, com compromisso, fora disso, eu não quero, eu não apoio. E a Bíblia é muito taxativa em relação a isso, né? E eu queria então entrar nessa questão aqui, porque se Deus ele satisfaz uma necessidade do homem, né? Ele fala assim, então eu tenho uma necessidade, então eu vou te dar como suprir isso, né? Então assim, se Deus supriu a necessidade do homem,
será que o homem também não dá espaço para ele também buscar suprir as suas necessidades, né? Então, assim, seria correto, o Giovanni, Raul, aqui jogando para a mesa, para vocês aqui, o que vocês veem nessas maneiras, né? Vamos citar algumas aqui, alguns pontos que o homem tenta buscar satisfazer as suas necessidades. O que tem de errado nisso? Já que Deus supriu a necessidade de Adão, por que o homem não pode procurar, então, satisfazer os seus desejos? Como entender isso? O que vocês acham? Bom, vamos lá. Eu penso que quando a gente compra ou recebe algum presente, vamos supor que você receba um carro, por exemplo, você tem ali um manual de instruções para lidar bem. Só lembrando, dirigir. O Fabrício não pegou esse manual. Foi sem querer na gaveta ali, não tem lá no porta-luva. Não li. Não leu. Ah, não leu. Então tá. O carro ele só cabe naquele espaço que ele foi construído. É físico. Me matar. Mas a ideia é você saber utilizar aquele instrumento, saber utilizar aquele objeto da melhor forma possível. O ser humano é da mesma forma. Deus nos criou e ele tem por objetivo que a gente viva a nossa experiência de vida da melhor forma possível. E para isso a gente tem que ter equilíbrio. Nós temos necessidades, com certeza, mas nós temos que saber como satisfazê-las de modo equilibrado e que não nos prejudique nos outros aspectos da nossa vida. Somos seres espirituais, físicos, e entre outros. Então, basicamente é isso, pastor Adriano. Eu vejo assim que a gente, quando vai tentar fazer do nosso jeito, né? Então eu conheço um amigo, sabe, Fabrício? Um amigo, né? Um amigo que falou para mim, né? Todo mundo esse argumento. Que buscava satisfazer os seus prazeres, não da maneira como Deus quer, que é casando, bonitinho, homem e mulher ali, né? Mas o meu amigo, ele buscava pornografia. E aí ele começou assistindo, primeiro na revista, né? Depois passou para filmes, aí depois veio o celular e tal, a ponto dele precisar ser internado. Porque é interessante, conversando com ele falando assim que havia uma necessidade tão grande, era um abismo tão grande que não se preenchia. Vazio. É um vazio. E aí, quanto mais pornografia, mais masturbação, mais... É interessante que muitas pessoas que chegam a praticar certos absurdos, né, sexuais, eles começam com doses pequenas, né? E aí eles vão aumentando. Então, assim, satisfazer os desejos do nosso coração da nossa maneira tem um risco tremendo. Vai ser um saco sem fundo. Tá? Tudo que é feito sem equilíbrio é perigoso, né? Não é bom que... Me refiro a relacionamento, mas não é bom que seja só... não é bom, então quanto mais, melhor. Então se eu te ficar com um homem, com mulher, com várias meninas, se eu provar, se eu testar, se eu fizer do namoro minha sala de teste pro casamento, se eu curtir, tentar ver na internet, namoro virtual, nudes, o que eu puder fazer, porque não é bom que seja só, né? Então a gente pega isso, essa recomendação de Deus, e torna aquilo que era para ser uma bênção uma maldição. O sexo foi deixado para ser uma dádiva, um presente. Quando bem usufruído, quando bem utilizado, né, seguindo as orientações, é uma bênção. Fora disso, a gente tem visto, acompanhado vários e vários exemplos de pessoas que sofrem muito. Você mencionou crise de abstinência, né? Eu conheci um jovem e, terminando uma santa ceia, foi legal, foi um momento bem legal, e terminamos, fomos conversar e tal. Esse pastor, já cheguei a ficar 2 dias seguidos, 24 horas enchendo a mente de pornografia. E eu não conseguia terminar um vídeo, estava no outro, virou comum para mim. E era terrível, porque eu estava lá na igreja e terminava, e eu virava à noite. E o mais terrível é que eu não conseguia desligar, não conseguia me desconectar. E mesmo quando eu fazia isso, ficava na minha mente o tempo todo. E há algumas pesquisas bem interessantes, né, falando sobre a dependência do conteúdo pornográfico, que é muito mais agressivo do que o crack e muitas outras drogas. Tamanha a dependência que causa a exposição a esse tipo de conteúdo, né? Comum, preparado para os homens, né? Diz que 97% dos homens no mundo já viram, como também envolvendo a pornografia. Eu fiz uma monografia quando eu fiz pedagogia sobre isso, né? E achei até legal porque um autor, achei legal, porque o autor falou assim, né? Que, perguntando, né? Uma pesquisa, tinha lá. E a pesquisa era envolvendo a masturbação e tal, e a pergunta envolvia você. Já
teve a prática de masturbação, e aí veio as respostas, né? A conclusão do livro era o seguinte: quem diz que não, está mentindo. Porque é uma coisa comum, seja em alguma fase da vida, mas até por conta dessa ideia de teste, muitos psicólogos seguem essa linha. Tem que testar mesmo, pai, tem que deixar mesmo e tal, etc. E vende-se a ideia desse sexo individual, como se fosse uma coisa que eu pudesse somente usufruir. E não é o princípio de Deus. Para ser presente de Deus, tem que seguir as orientações dele. Por mais contemporâneas que tenhamos hoje, orientações de pessoas que são inteiradas da área, como a psicologia, é muito importante que a gente entenda que para o presente ter sentido e causar alegria com o equilíbrio que a gente tanto sonha, nós temos que respeitar as orientações de Deus. Raul, o que você pensa sobre o assunto, cara? Compartilha aí para nós. Eu tô aqui vendo, é usar o texto fora do contexto, né? Deus fala que não é bom. Sabe, não, já vou tuitar essa frase. É isso aí. Deus fala que não é bom, né? Mas não é isso que ele tá querendo dizer. Não é bom que ele fique só. E aí, aqui a lição ainda, na parte de domingo, ele trouxe um adjetivo para Deus como o engenheiro de tudo. Como o pastor Giovanni disse, né? Ele trouxe um manual pra gente. Então, como engenheiro, ele tem tudo calculado. Ele sabe de tudo. Então, naquele manual de instrução pra gente, a Bíblia, tem tudo de correto, tudo de bom para as nossas vidas. E é isso que a gente tem que seguir. É isso aí. E até você mencionou sobre o manual orienta sobre essa questão, diz, quer usufruir da sexualidade, me referindo ao ato sexual, faça isso com compromisso, faça isso com segurança. Sexo seguro tem nome, casamento, né? Com fidelidade, porque não dá para você usufruir desse presente que Deus deu de qualquer forma, porque vai terminar virando problema. Muito bem. Você que está nos assistindo aí, tem algum comentário, coloca aí embaixo no YouTube, aí nos seus comentários. Você que está nos ouvindo aí, está compreendendo que nós temos limites, né? Deus, ele estabeleceu uma forma de prazer, uma forma de felicidade, e o ser humano, quando quer dar um jeitinho, acaba entrando em um buraco, né? E depois fica tentando tampar o sol com a peneira aí, né? Então faça da maneira de Deus e você vai ter a bênção de Deus. Eu quero avançar aqui na lição, vamos já para o momento hipertexto, e eu quero ler o texto, né? E dessa vez eu vou ler o texto aqui e vou jogar para vocês para a gente discutir o texto de Gálatas. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Nós vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5. Quero ler a partir do verso 16. Diz o seguinte, na minha versão. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Olha só o que a gente estava falando aqui, né? A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Olha lá, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, né? Bate o carro também, né? Dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, olha, desagradas e festanças desagradas, desagradas, perdão, e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto, olha que bonito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. E concluindo, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Muito bem, texto bem esclarecedor, e a nossa palavrinha aqui é a palavrinha simetria, né? Simetria, né? São, para quem está nos ouvindo, simetria significa aí, são
parecidos, semelhantes, iguais, né? Eu escolhi aqui, de tudo que nós olhamos, estudamos aqui, eu vejo como um paralelo, né? Para que a gente tenha uma vida feliz, temos que andar em simetrias de acordo com a vontade de Deus, para que isso se reflita em bons frutos, né? Como diz aí em Gálatas. E você, Raul, que palavrinha você usaria aí na nossa rede semântica? Eu penso muito na palavra alinhamento. Alinhamento. É como se esses microfones todos estivessem alinhados aqui. Uhum. Né? Minha mãe sempre fala, Raul, anda na linha. Ok. Né? Desde pequeno ela sempre falou isso. E pra gente poder ter uma vida, né, correta, saudável, né, a gente precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Muito bem. Igual o carro do pastor Fabrício. Estava alinhado, ele bateu, saiu fora da linha, tá desalinhado. Cara, tua esposa vai te matar, mano. Tá. E você? Foi uma arranhão, imagina se isso é uma batida de verdade, né, cara? Mas foi didático. Tá aprendendo a lição. Mais, Nunca mais. E você, pastorzão, o que você colocou aí, Fabrício? Qual deles? O pastorzão? Ou pastorzão é o Giovanni, mas vai você, Fabrício. É o normal aqui. Cara, nesse texto aí, uma das palavras que vem à minha mente, quando eu ouço a palavra simetria, eu penso na palavra plenitude. Plenitude. Porque quando você começa a descrever, né, toda a linha de raciocínio de Paulo, fazer essa distinção entre a carne e o espírito, a gente encontra, né, essa carne que fica o tempo todo, é bom estar se relacionando, é bom não estar só, ela vai partir para tudo, né? E tudo aquilo que envolve essa tentativa de preencher esse vazio que só será preenchido quando a gente decide fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus orienta pra gente. E a gente vê toda essa... Olha, não é bom que você faça isso, que você beba, que você viva uma vida desregrada, que você abuse da sua sexualidade, que você estrague seu corpo, porque você planta, você vai colher, não adianta, tudo que eu plantar, ele vai ser obrigado a colher. Então, quando o Espírito começa, você não viveu assim, agora não vive mais assim, você vive agora dirigido pelo Espírito Santo, quer ter uma vida plena, quer ter uma vida completa, quer ter uma vida equilibrada, então deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, tem uma vida equilibrada, você vai ter frutos disso, né? Uma vida mais feliz, uma vida cheia de alegria, né? Uma vida com paz, uma vida que você vai poder saber fazendo boas escolhas, está dirigido agora pelo Espírito Santo, né? Você vai ter confiança naquilo que Deus te orienta, fé na palavra de Deus. Deus te orientou, você é solteiro, então segura, ou você tem por uma opção, por uma missão que Deus te deu, quer se manter como solteiro, tudo certo, tudo tranquilo, mas você também optou por viver como solteiro, então não fique querendo ter uma vida de alguém que está casado, verdade, seja ela virtualmente, presencialmente, com alguém que não tem a sua mesma crença e tal. Então eu acho que plenitude, quer ter plenitude, quer ter uma vida simétrica à vontade de Deus, seguindo o padrão dele, que vai desde você ter uma relação sexual, desenvolver a sua sexualidade, seja no namoro, no noivado, no casamento, dentro do plano que Deus deu para você. Homem e mulher. Parece discurso muito contracultural, e de fato é. Sim. Porque a Bíblia, como é apresentada, ensinada por Jesus, é andar na contracultura do mundo, né? Uhum. A cultura do mundo hoje, natural, normal, diz, não, o que importa é o amor, faça o que você puder, usufrua de tudo aquilo que o pacotão dessa cultura do mundo te oferece. Quer viver bem, por mais desafiador que seja, vive na contracultura, quer ter plenitude, quer ter uma vida simétrica, busca fazer vontade de Deus. Anda na linha. Gostei do Raul. Isso aí, Raul. E você, Giovanni, o que você pode complementar aí? A sua palavrinha na rede semântica aí. A palavrinha que eu acho legal aqui é proporcional. Proporcional. Dá uma ideia de lados equivalentes, também dá uma ideia de, quando a gente aprofunda um pouco mais, de sem exagero, aquele ditado popular de que tudo demais faz mal, ou seja, Deus ele sabe muito bem como a gente deve agir em cada aspecto da vida, ou seja, sem exagerar, equilíbrio. Gosto dessa palavrinha também. É interessante que a gente tem que notar o seguinte, a gente está falando aqui de que é errado, pecado fora do casamento, sexo fora do casamento é pecado, tal, não é a vontade de Deus, e realmente é verdade. Mas a gente tem que entender, como você falou agora, Giovanni, que precisa ter um equilíbrio, né? E realmente o sexo também dentro do casamento, bonitinho, né? Que tem ali o marido, ali a mulher, também ele precisa ser vivido segundo a vontade de Deus, né? Porque está em
entre quatro paredes, eu tenho desequilíbrio, né? E aí eu trago coisas de fora, eu quero de alguma forma calientar, né? Aí o Fabrício vai lá, corre e compra compra a fantasia de bombeirinho, né? Aquela coisa toda, tal. E às vezes o que eu estou querendo dizer aqui, né? Que às vezes a gente fica, como disse a irmã Sol da semana passada, né? Ela falou que a gente fica reventando a roda, né? Reventando a roda. E o ser humano, quando pensa em sexo, infelizmente ele é meio desequilibrado. Nós somos meio desequilibrados nisso, né? Porque o que vem de lá fora, o que é apresentado para nós, é uma fantasia, né? E eu falo assim, eu sou casado há 14 anos. Isso, 14 anos. E eu só por 3. É que eu namorei 1 ano, fiquei noivo 2. Não, ao contrário. Eu namorei 2 e noivei 1. E casei, né? Então é 17 anos juntos, mais 14 casados. E 14 que nós temos aí a nossa vida ativa sexual. E eu percebo que há um crescimento, há uma maturidade, e a gente chega com tanta porcaria na cabeça, por exemplo, os jovens hoje que estão mergulhados na pornografia, e quando entram num relacionamento, eles chegam carregados de coisas, né? E há um desequilíbrio mesmo, achando que ali na cama vai ser igual o que ele viu lá no vídeo, o que ele viu na revista, né? E isso é um problema sério, né? E a gente precisa entender essa questão, né? A gente tem que viver o sexo conforme Deus pede dentro do casamento. Mas dentro do casamento também precisa ter limites, precisa ter respeito, precisa ter compreensão, né? Eu vejo assim algo importante para nós, porque não vale tudo, né? Não é assim só porque está casado, né? E isso porque volta aquele assunto que nós estamos falando, o coração humano é um poço de desejos, né? Quanto mais equilíbrio. Quando você decide, submete a tua vida a Deus e pede ao Espírito Santo para que ele produza esses frutos que a gente não tem por natureza, em carne a gente só vai fazer o que não presta. A carne é inimiga de Deus. Então, para ter esse equilíbrio, só com Deus mesmo, só estando perto de Deus. Até me perdoe aqui, a lição do Comente aqui fala muito sobre essa questão de Deus é um ser criativo. Olha como ele fez o ser humano, ele fez uma mulher perfeita, simétrica, foi tudo lindo, né? Pensando na felicidade do homem, na plenitude do homem, né? Na felicidade do homem. Mas o ser humano, por natureza, é criativo. Então, essa criatividade, até a nossa criatividade, que é a capacidade de pegar algo que já existe e dar vida àquele negócio, não inventar outra para colocar no lugar, até isso sem Deus ela pode ser um tiro pela culatra. Então o ser humano tem que buscar todos nós aqui, seja no namoro, certo? Seja no casamento, e alguns casos no casamento, porque caso acha que está tudo resolvido, e não tem tantos casos envolvendo questões de casais alimentando, coisas que esse mundo oferece pra gente, seja a pornografia, tá na moda aí o swing, tantas coisas que alguns casais entram para tentar preencher, para tornar mais, quebrar a rotina, aquela coisa toda, né? Então, é importante que a gente saiba ter equilíbrio até na criatividade. O ser humano, ele foi criado para adorar, então tem essa coisa de ter aquela referência, de ter algo para preencher nosso vazio. E a gente vai buscar isso de alguma forma. Se não for Deus, vai ser outra coisa. Vai ser o sexo, vai ser as drogas, vai ser as bebidas, vai ser um modelo, uma filosofia de vida, como você acabou de ler no próprio texto aqui. Então é importante que a gente entenda. A gente é um ser racional, um ser lógico, a gente pensa, temos que fazer as coisas de forma programada. E Deus nos criou assim, organizado. Isso é interessante, né? Como sinaliza tudo que Deus criou, todos os ambientes que Ele criou, né? A gente percebe isso. Deus intencionalmente fez Adão pensar que estava faltando alguma coisa. Então Deus de fato ele planeja tudo, ele planeja a nossa felicidade, ele tem interesse nisso. E para a gente ser até a Bíblia diz que Deus coroou a gente de glória, né? O ser humano, quando ele se junta com outro ser humano, que tem coisas que se complementam, até um spoiler das próximas lições aí, ele representa esse Deus criativo, bondoso, equilibrado. Todos os atributos de Deus podem ser vividos nas nossas relações, né? Amor, paciência e tal, mas no casamento ou na relação a dois, envolvendo até a própria sexualidade, a gente experimenta isso de forma um pouco mais profunda. Ok. Raul, quer complementar alguma coisa? Fazer um comentário? A respeito de casamento, eu prefiro deixar para quem é casado. Mas assim, falando nisso, né? Você é uma pessoa solteira, né? Hashtag Raul à disposição, né? Coloca aí, compartilha. Raul, quando você vê uma família, né? Lá o papai, a mamãe, né? E aí eles têm um bebê.
quando você vê essa procriação, essa união da família trazendo um fruto, né? Qual é a tua visão, né? O que o casal reflete o divino? Como que você enxerga nesse ato da família poder procriar, de criar alguém? Que beleza você vê na nossa divindade? Cara, é bonito. Uma família é bonito. Tem gente que acha que essa questão do sexo, né, só para procriar, né? E tem gente que não leva a sério. Mas como o pastor disse, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um respeito, né? Então quando a gente vê uma família se formando, a gente vê que tem um respeito, né? Muito bem. Então eu penso bastante nessa questão do respeito quando se cria uma família. Eu vejo assim, olhando para mim, né, quando eu vejo a minha pequenininha, que é a minha cara, né, ela foi dotada de beleza, né, quando nasceu, mas assim, quando eu deparo com a Emanuela, ela fazendo coisas, né, ou me imitando, sabe, é tremendo, o jeito dela, as brincadeiras dela, na oração, vai fazer a oração e tal, veja, quando eu vejo ela refletindo aquilo que eu transmiti para ela, né, eu consigo ver o que Deus tanto quer fazer conosco, né? Ele quer refletir a sua glória sobre nós. É o caráter dele. Isso, para que a gente reflita também esse caráter para a sociedade. Os trejeitos de Deus, né? Incrível, cara. Os detalhes que a gente consegue ver. Você mencionou agora há pouco, minha esposa fala muito nisso, né? Ela via algumas famílias na igreja, ela ainda recém-batizada, e o pastor na época dela dava uma assistência muito boa. Até hoje foi o pastor que casou a gente. E uma das orações dela foi isso, assim, eu queria me casar e ter uma família como aquela. E de fato, uma família, né, um casal, diz que Deus coroou Adão e Eva de glória, né? A família humana e tal, etc. Que não é perfeita, que você já viu, quando o pecado entrou, bagunçou tudo, né? Mas hoje, até hoje, em um mundo de pecado, quando eu vejo dois jovens fiéis a Deus, que procuram fazer o que Deus pede, esperam, aguardam, montam a sua família. Estou aqui pensando, pastor Giovanni agora, né? Servem a Deus, aquela coisa toda. Como isso inspira, né? Outros jovens, não só a ter, eu quero ter um como aquela. Não é, mas, cara, se eu tiver de ter, eu queria ter um assim. Porque me apresenta a Deus, né? Me reflete a Deus, me remete a pensar em quem criou esse negócio chamado família, né? E posso complementar aqui? A gente vê que o sexo, ele não foi criado, assim como nada na vida, para ser visto de forma isolada. A gente tem que olhar e ver que o plano de Deus, ele deve ser visto como um todo. Ou seja, não é para ser visto de forma isolada apenas para procriar. Não é só para o prazer. Mas quando a gente segue o plano de Deus, dá para ter os dois. Dá para viver ali a sua plenitude. Quando a gente olha assim para esse tema também do reproduzidos entre iguais, é bonito ver que quando a gente segue o plano de Deus, a gente também realiza o plano dele. A gente gera vida. Deus é o doador da vida. Bonito perceber isso também. Eu fico animado, né, quando eu vejo assim, eu reproduzindo, né, coisas boas na minha filha, né, e claro, né, por causa da entrada do pecado, como nós falamos aqui, às vezes eu vejo coisas que eu nem ensinei ela, né, e ela ali sendo egoísta, enfim, mostrando a natureza pecadora, né, e eu fico pensando, às vezes, Deus olhando para nós, né, nós tendo essa natureza de praticar o mal, e Deus tentando falei, não, filhos, você quer lutar com essa, como nós olhamos aqui, né? Você quer lutar contra essa natureza e ter uma vida feliz? Eu te concedo o Espírito, né? O Espírito que vai conduzir vocês para o caminho, segue a palavra, segue esse caminho para que vocês sejam felizes, né? E hoje nós estamos, né, para terminar, indo para nossa parte final aqui, nós estamos sendo bombardeados, gente, pela mídia, por uma sexualidade totalmente desvirtuada, né? Nós temos excessos, né? Temos aí tanto o machismo, que ensina aí que o homem é dominante, opressor, superior, né? A mulher foi feita por causa dele. Sim, a mulher, ela, igual aquela frase, né? Sempre atrás de um grande homem existe uma grande mulher, não é bem assim. Falamos no episódio passado aí, né? Temos o outro lado, né? Que é o lado do feminismo, que agora é interessante. Quando surgiu a onda feminista, foi algo bom, dar direitos às mulheres, empoderar. Mas com o passar do tempo, cada natureza humana, né? As mulheres se empoderaram tanto que agora o homem é um ser, ele é um inimigo. Ele é um estuprador
como que é? Potencial, né? Em potencial. Então, assim, enfim, exageraram na dose, né? Saíram de um extremo para ir para um outro extremo. E agora nós também estamos entrando já há muito tempo, né? Sobre a homossexualidade, né? Onde a busca do prazer não importa com quem seja. E aí tem várias outras vertentes, né? Mas, gente, como nós cristãos podemos, não digo combater, mas responder ou proteger as nossas crenças diante dessas distorções? O que você acha, Raul? O que nós como cristão podemos fazer? Porque eu vejo assim, às vezes na minha visão particular, o Adriano está falando agora, tá? Às vezes parece uma luta incansável. A gente lutar contra a cultura, lutar, parece que não vence, né? Mas como eu posso fazer a minha parte para que essas pessoas que vivem essas visões distorcidas de acordo com a Bíblia possam ver beleza no assim diz o Senhor? A gente tem que utilizar a nossa vida como um exemplo vivo, né? Eu tenho alguns amigos que têm a opção sexual diferente. Uhum. E inclusive até nos jogos online a gente brinca tal junto. E uma vez eles comentaram comigo: Raul, você foi a primeira pessoa que não falou nada, que não desrespeitou a gente. Boa. Né? Então eu acho que você ser um exemplo de Cristo, refletir na sua vida o amor de Cristo que Cristo tem para todos, né? Fazer da sua vida o exemplo vivo, você demonstra para as pessoas, você responde para elas com respeito. Não com manifestações de ódio, né? Não xingando, não fazendo maldade para essas pessoas, mas respeitando eles, né? Você faz da Bíblia o seu manual, coloca ele em prática na sua vida e se torna um exemplo vivo. Respeita. Muito bom. Como é que esse conceito muda, né? A mentalidade, como é diferente, apesar da luta praticamente às vezes interminável, não derrotada, mas interminável. Mas acho que a nossa maior luta é a gente ser o que Deus pediu pra gente ser, né? Uhum. Até o Raul tocou num ponto muito importante. Não é bom que o homem esteja só. Ele não tem que ver só com relação sexual, né? Não é bom que o homem viva sozinho. Deus nos criou para nos relacionarmos, né? Para nos reproduzirmos entre os iguais. Sim, falando de é possível ter reprodução quando há uma relação entre duas pessoas heterossexuais, ok. Mas se nós queremos reproduzir relacionamentos respeitosos, né? Tolerância, se a gente quer realmente conviver com as pessoas, isso não será possível numa caixinha isolada, vivendo numa montanha sozinho, né? Ou naquela bolha que nós criamos dentro da própria igreja. Uhum. Muitas vezes que ofende e que transmite uma imagem do caráter de Deus que não é, mas por nossa postura às vezes passa a ser, pelo simples fato dessa ideia da gente viver essa vida isolada. Uhum. Eu tenho um amigo também assim, né? Que a gente troca mensagens, inclusive voltou a estudar a Bíblia, teve muita dificuldade com isso, passou momentos difíceis, chegou até a ser preso e tudo mais. Mas é interessante, né? Como relacionamentos saudáveis, mesmo vivendo nessa nadando contra a maré, como realmente alcança o objetivo que Deus teve ao nos criar. Deus é um ser social, né? Desde o começo, né? Façamos o homem, isso aqui. Deus é um ser social e Ele nos criou para vivermos assim, para viver essa plenitude de uma vida social, no caso entre homem e mulher, uma vida sexual. Mas se nós queremos viver esse plano de Deus, envolvendo essa capacidade da gente viver junto, convivendo, mesmo aquele que é diferente, e é óbvio que o Raul, eu tenho certeza que os amigos deles percebem isso, porque tem uma postura, eles sabem no que o Raul acredita, sabe, mas isso não dá direito ao Raul, pelo fato de pensar diferente, incriminá-lo, apontar erro, e tratar mal. Isso, porque o grande desafio mesmo da gente é que a gente entenda que Deus criou a gente para viver em sociedade, vivemos bem uns com os outros, e assim certamente teremos muito mais condição de indicar uma vida mais equilibrada, que a gente já entendeu que temos e que outros podem ter também. O pastor, só complementando aqui, essa parte do respeito, ela abre portas. Sim, com certeza. Essa galera que são meus amigos, né, no total conheço 3, sim, eles estudaram comigo na faculdade, lá em 2017, mais ou menos. A gente fez a faculdade junto e a gente voltou a se falar agora, esse ano. E aí, essa parte do respeito e tal, abriu pra gente poder, em jogo, né, ali no momento de lazer, a gente poder falar sobre a Bíblia.
Eles lembram de mim como um adventista que não ia para as aulas no sábado, na sexta-feira à noite, né? E aí eles lembraram disso, comentaram uma vez. E aí muitas das vezes a gente usa aquele momento para brincar, para explicar algumas coisas. A gente explica sobre o sábado, a gente explica sobre algumas outras coisas, sobre a lição que a gente está estudando. Você deixou as portas abertas, né, no caso, né? Pra poder... E aí cria dúvida neles, eles veem que eu respeito, que eu não os rejeito, né? Mas através desse momento a gente consegue falar sobre a Bíblia, consegue trazer alguns ensinamentos para a vida deles também. Acho que esse princípio, né, até ele mencionou nisso, e já está internalizado na mente do Raul, que nós, é o tema da lição, a gente foca muito em questão sexual, igualdade e natureza, nós somos seres humanos. Independente da escolha que alguém fez, da forma como ela cuida ou vive a sexualidade dela, ela continua sendo um ser humano. Sim. Nós não teríamos essa dificuldade toda, né, Raul? Se eu convivo com um cara que é heterossexual. Ele não entendeu a sexualidade como uma bênção, uma dádiva, ele não vive num casamento, que ele não é nem casado. E não gera nenhum tipo de preconceito. Tá com um cara que pega um monte de menina. Mas quando a pessoa homossexual, uma garota que resolveu... Parece que existe uma diferença de pecado. Não, aí é imoral, aí não dá. Eu não vou vou ficar muito perto que eu posso me contaminar, que eu posso, né, ceder também. É um negócio estranho. A gente caracteriza o que é imoral, o que não é imoral, o que é aceitável e o que não é aceitável, o que é de Deus e o que é do diabo. Quando na realidade a gente não vai conseguir ter nenhum tipo de influência, não vai conseguir apresentar isso que nós cremos na Bíblia sem se relacionar. Giovanni, como que você faria aí para poder, de alguma forma, divulgar ou ser luz, né, nesse mundo caótico aí? A gente precisa ter a resposta clara de que esses problemas, eles existem, eles são reais, mas eles são frutos do pecado. E a gente precisa, assim como o Raul falou, ser exemplo. Deus, ele busca a solução para o problema do pecado se relacionando com o ser humano, enviando o seu filho para se relacionar conosco. E não tem vergonha da gente, né? Exatamente. Não tem nojo, não tem nada disso. E agora, quando a gente se dispõe a se relacionar com ele, nós somos transformados. Sendo igual a eles. Sendo igual a ele. Exatamente. É isso. Ser exemplo e buscar a Deus. Muito bom. Eu responderia assim a uma feminista, né? Eu responderia tratando a minha esposa com amor, com carinho. Eu responderia a um machista me submetendo em amor, em igualdade com a minha esposa. Eu responderia a um homossexual mostrando o amor e o carinho que eu tenho pela minha esposa, pela minha mãe e pelo meu pai, né? Então eu vejo que nós precisamos dar resposta, nem tanto com palavras, quando for necessário, né? Mas em certas situações, o respeito, né, a compreensão, né? Eu vejo que Jesus tinha muito disso. Jesus, ele ia conversar com os pecadores, né? E ali ele amava todos e na hora oportuna ele, claro, confrontava o pecado, né? Quando ele pegou a mulher adúltera ali que estava ali naquele momento, a primeira coisa que ele falou, que a gente muitas vezes esquece, a gente sempre fala da segunda, né? Mas a primeira é eu não te condeno. Olha só, eu não te condeno. Tirou a culpa dela. Aí ele falou assim, agora vá e não peques mais. E era o único que poderia condenar, viu? Sim, tinha todo não tinha moral para isso, mas ele entendia, por ter sido se tornado nosso Salvador, né? Ele entendia essa coisa que nós temos tanta dificuldade, né? Igualdade de natureza. Ele veio salvar o perdido. Nós às vezes queremos salvar as pessoas, não queremos entrar na água, né? Sim, o diferente a gente rejeita, né? Isso. Não é bem isso. Mas, gente, legal o nosso papo, chegamos ao final. Eu queria convidar aqui ao Raul. Raul, dirige para nós a prece aí, pede a bênção final para nós, por favor. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, nós somos imensamente gratos ao Pai por este momento que nós tivemos aqui de estudo, de compreensão, de recapitulação da Tua Palavra. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo difícil, onde alguns temas que foram abordados aqui são difíceis para a gente de compreender e de colocar em prática, Pai. Mas o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso guia, e só o Senhor pode nos ajudar a poder manter as nossas vidas como exemplos vivos, ó Pai. Amém. Abençoe cada pastor aqui, cada ouvinte, cada pessoa que estará tendo acesso a esse material, ó Pai, que o Senhor possa guiar a vida de cada um deles. É isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. 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 Muito bem. Quero agradecer aqui ao Giovanni. Obrigado, pastorzão. Valeu. Valeu, pastor Adriano, pastor Fabrício, pelo convite. Tamo junto aí. Legal. Raul, obrigado aí pelas considerações, viu? Deus te abençoe no teu ministério lá, ok? Amém. Obrigado, pastor Giovanni, também por ter chamado. Show de bola. Pastorzão Fabrício, bora lá procurar uma seguradora agora? Bora! Muito bom estar com vocês. Obrigado aí pela participação e também, Adrianão, pela condução aí, por nos ajudar a gente crescer
e especialmente entender que a gente, diante de Deus, tem a mesma natureza, né? Show de bola. Obrigado para você que nos assistiu até agora. Se você não curtiu o nosso vídeo, curte aí, se inscreve no canal. E você que está nos ouvindo aí no podcast, compartilhe para seus amigos. Embaixo aqui no link, na descrição, tem vários links. Nos segue lá, tá bom? E nos vemos na próxima semana, se assim Deus o permitir. Beleza? Um abraço, valeu!